Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o edital do Concurso Nacional Unificado da disciplina de Direito Administrativo do bloco 8. Bloco 8 é aquele bloco de nível intermediário. Diferentemente dos outros blocos, o bloco 8 é o bloco que veio com um direito administrativo, digamos assim, de verdade. Um direito administrativo completo. Tanto que é muito conteúdo. Aqui eu vou detalhar o edital para vocês. Você vai perceber que tem uma parte básica de direito administrativo, tem organização da administração pública, tem agentes públicos e lei 812, tem poderes, atos, serviços, controle, lei de processo administrativo, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa, ou seja, é muito conteúdo. Tá? Realmente aqui veio um direito administrativo completo. Só para vocês terem ideia, para eu conseguir organizar todo esse conteúdo, eu preciso de um total de 15 aulas. Então eu entendo que é muito conteúdo. Você vai falar, professor, está extenso demais. Mas galera, esse é o edital. O edital trouxe todo esse conteúdo para a gente. Tá? Para tentar ajudá-los, nós adotamos algumas estratégias aqui na montagem das aulas. Primeiro que eu recomendo que você utilize, exceto se você tiver muito tempo, mas que você utilize as versões simplificadas dos PDFs. Porque a versão simplificada ela é mais direta ao ponto, e considerando o peso que direito administrativo deve ter, direito administrativo é uma submatéria, que se subdivide junto lá com o direito constitucional. Então nós devemos ter ali de 5 a 8 questões de direito administrativo, não é tanta coisa assim. Então, considerando o custo-benefício da disciplina, eu recomendo as versões simplificadas. Além disso, todas as aulas, absolutamente todas as aulas, terão um resumo em vídeo de mais ou menos 30 minutos, só com algumas ressalvas, tá? Para as aulas 2 e 3, que são de organização, é o único resumo para as duas aulas. Da mesma forma, para as aulas 11, 10, 11 e 12, que são as aulas da Lei 812, também é um único resumo para as 3 aulas. Para todas as demais, você vai ter um resumo que vai variar de cerca de 20 até 50 minutos, dependendo da aula. No caso de agentes públicos é uma aula mais longa, chega aos 50. Nas outras você vai ter ali na casa de 20 a 30 minutos de resumo. Essas aulas de resumo, com a resolução de questões, já vai ajudar muito vocês se você estiver no desespero, na correria e tal. Aí vamos agora explicar cada um dos tópicos do nosso edital. Quando ele fala assim, ó, direito administrativo, conceito e fontes, essa é uma parte mais introdutória do direito administrativo. Esse conteúdo será abordado na aula 1 do curso, a parte mais teórica. Além disso, ele coloca aqui para a gente princípios. Princípios corresponde à aula 0, que é aquela nossa aula demonstrativa. Depois nós temos organização administrativa, administração direta e indireta. Aqui eu preciso de 2 aulas. Uma para falar da parte geral e mais as autarquias, e a outra para falar de empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações públicas. A primeira aula, entre as duas, é a mais importante. Depois nós temos o tópico de agentes públicos, e aqui, na verdade, nós temos 2 itens, agentes públicos e Lei 812. Esses tópicos estarão mais ao final do curso. Agentes públicos corresponde à nossa aula de número 9, e aqui, como o edital não está falando da parte constitucional, você pode focar mais no começo da aula, que é aquela parte que eu falo da classificação de agentes públicos e do conceito de cargo, emprego e funções. A partir do momento que eu começo a falar de acesso a cargos públicos, eu prefiro colocar aqueles tópicos por garantia para vocês. Mas se você quiser deixar de lado, você pode deixar de lado. Só foque principalmente ou essencialmente na parte de conceito de agentes públicos, conceito de cargo, emprego e função, que é o que está expressamente no edital. A parte de direitos constitucionais dos servidores não está expressamente no edital, você pode deixar de lado se você não tiver tempo para estudar. Agora a Lei 812 não tem jeito. A gente tem aqui basicamente a lei como um todo. Só na última aula que você não precisa estudar processo disciplinar, mas regime disciplinar você precisa estudar. Voltamos para cá e nós chegamos agora ao tópico de poderes. Aí cada um desses tópicos aqui corresponde a uma aula. Poderes administrativos, atos administrativos vão corresponder respectivamente às aulas 4 e 5. Serviços públicos, aula 6. Controle, aula 7. Responsabilidade civil, que é um subtópico de controle na aula 8. E aí eu já falei das aulas 9 a 12 com vocês, e depois nós vamos chegar no próximo tópico, ó, poderes, atos, serviços, controle, responsabilidade civil e improbidade, já vou falar, lei de processo administrativo, que é a lei 9784, que será a nossa penúltima aula do curso, a aula 13. E aí, por fim, eu preciso fazer uma ressalva para a aula 14. Eu coloquei para vocês, na área do aluno, uma aula completa de improbidade administrativa.
Contudo, o edital está pedindo expressamente apenas as sanções decorrentes do ato de improbidade. Professor, por que você não colocou só as sanções? Porque eu não me sinto seguro de explicar para vocês as sanções sem previamente vocês entenderem o que é um ato de improbidade e, principalmente, quais são as espécies: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentam contra os princípios. Se você já tem uma compreensão desse assunto, vai direto na memorização das sanções. Se você não entende, pelo menos acompanhe a essência da aula e, sobretudo, a parte de espécies de atos de improbidade, para então estudar as sanções. Não dá para a gente ter certeza se a Sesgran-Rio vai focar só em sanções, mas pelo menos eu recomendo que você tenha um entendimento geral e depois nas revisões aí você foca apenas nas sanções, tá? Na aula de resumo, eu fiz um resumo completo, resumo em vídeo. Eu fiz o resumo completo da lei de improbidade e no final eu finalizo falando das sanções, que é o que está expressamente no edital. Duas observações aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, todas as questões da Sesgran-Rio foram comentadas ao longo das nossas aulas. Ainda assim, são poucas, mas aí não tem o que fazer. A Sesgran-Rio tem poucas questões. Inclusive, nós vamos resolver questões antigas, às vezes até de 2004, mas para que a gente tenha um grande volume. Complemente com a resolução de questões de outras bancas, como FGV, Sebrasp, FCC e VUNESP. Segundo ponto, você também pode complementar com a leitura literal, a gente chama de leitura seca, que é a leitura direta, das normas que são citadas no edital. Artigo 37 ao 41 da Constituição, Lei 812, Lei de Improbidade e Lei 9784. Se você fizer a leitura literal dessas normas, isso também vai ajudar você na sua preparação. Por fim, eu lembro que para todas as aulas eu gravei um resumo de cerca de meia hora, conforme já expliquei antes, e elas estarão disponíveis para você utilizar também. Espero que esse vídeo ajude-os a compreender melhor esse edital do Concurso Nacional Unificado e conte comigo na sua preparação. Um abraço.